Olá, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal Recalculando a Rota. Nós vamos iniciar a lição do terceiro trimestre de 2021, destinada aos jovens. A lição que tem como tema vigilância, justiça e o culto a Deus. E é baseada nos textos dos profetas menores, que nós chamamos de profetas menores, por se tratarem de textos mais curtos. Inclusive na Bíblia judaica, esses textos eles aparecem juntos, reunidos, os 12 textos juntos. Mas para nós são 12 livros, um para cada profeta, desses que chamamos de profetas menores. A nossa primeira lição é justamente falando desses profetas menores, e o título é Profetas Menores, Grandes Mensagens em Pequenos Textos. Mensagens importantíssimas em textos pequenos. Eu até aconselho a você, antes de cada lição, leia o livro completo. É uma leitura que você faz em 2 horas. De 1 a 2 horas você consegue ler um livro desse completo. E vai fazer com que você tenha melhor proveito durante o decorrer da lição. O texto do dia está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, que diz assim: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro testificando que a mensagem que foi proferida por esses homens era a mensagem inspirada pelo Espírito Santo. Esses homens não falaram de si mesmo. A síntese da lição é: os profetas eram homens piedosos. Em épocas de crise e corrupção generalizada, eles foram um recurso emergencial de Deus para despertar o seu povo. Nós vamos perceber, durante o decorrer dessa lição, que o profeta ele sempre surge nesses momentos de crise, em momentos que a nação está se corrompendo, se desviando. Os profetas são levantados por Deus para trazer uma mensagem de arrependimento, para que o povo de Deus pudesse se arrepender. Os objetivos da lição é mostrar a importância dos profetas para o povo de Israel no Antigo Testamento, refletir a respeito dos propósitos da profecia bíblica na comunicação da vontade de Deus ao seu povo, e compreender a profundidade das mensagens registradas pelos profetas menores. O nosso texto de referência se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 1, o verso 19 ao 21, que diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está dizendo da importância de observar, de estar atento à palavra dos profetas, ao que os profetas haviam dito. E a mensagem da profecia tem como objetivo trazer clareza. E aí nós temos uma divisão aqui entre os profetas que profetizaram antes do exílio e os profetas que profetizaram depois do exílio. Então nós temos os profetas pré-exílicos: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Esses profetas profetizaram antes de Judá ser levado para o exílio babilônico e antes também de Israel, o reino do norte, eles serem exilados pelos assírios. Os profetas pós-exílicos é Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos esses profetas pós-exílios, eles profetizaram em Judá, até porque o reino do norte, as 10 tribos do norte, elas foram extintas pós o exílio. Nós temos também uma separação aqui dos livros com mensagens voltadas ao reino de Judá.
Então, o livro de Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias, a mensagem é destinada ao reino de Judá. O livro de Amós e Oséias tem sua mensagem destinada ao reino de Israel, às 10 tribos do norte. E temos também livros com mensagens destinadas a outras nações, como é o caso de Jonas e Naum, que profetizou para a Síria. Vale lembrar que Jonas prega e o povo se arrepende, e a partir do arrependimento dos assírios, Deus resolve não destruir aquela cidade, aquele povo. Depois de um tempo, esse povo volta a se corromper. O profeta Naum vai até lá e prega para esse povo, mas eles não se arrependem no segundo momento. Nós temos também o livro de Obadias, que é uma mensagem destinada ao povo de Edom, aos edonitas. Essa separação é para a gente ter uma noção melhor do período, de que se trata cada uma dessas mensagens. Deus usa os profetas tanto para falar com as 2 tribos do sul, Judá, e com as 10 tribos do norte, que é tratada no livro dos reis como Israel, e também para falar com outras nações, para a gente perceber que a mensagem de arrependimento não era voltada apenas para Israel. Deus já tinha um plano para outras nações. Mas, no entanto, o texto do Antigo Testamento é muito focado em Israel, até porque Israel é de onde viria o Messias. A salvação de forma definitiva para todos os povos da terra através de Cristo. Mas nós percebemos que a mensagem de arrependimento já é pregada a outros povos. Para introduzir a nossa lição, nós precisamos destacar algumas coisas. A primeira é que grande parte da revelação bíblica no Antigo Testamento foi entregue ao povo em forma de profecia. De acordo com Salomão, sem profecia, o povo se corrompia. Vale lembrar que o profeta é quem recebia a mensagem de Deus e passava ao povo, diferente do sacerdote. O sacerdote era quem fazia a comunicação entre o povo e Deus. Então, quando a gente olha para o Pentateuco, os 5 primeiros livros, a lei de Deus que é passada a Moisés no Monte Sinai, e a partir dali a gente tem toda a forma litúrgica de culto do Antigo Testamento, a gente tem os mandamentos e todos os seus desdobramentos. Essa mensagem foi recebida em forma de profecia, uma mensagem de Deus a um homem para que ele transmitisse para o povo. E além desse pilar do Pentateuco, o pilar da fé judaica, nós temos também os profetas maiores, Ezequiel, Isaías, Jeremias, o livro de Daniel, que tem bastante profecias, é histórico, mas tem muita profecia, e os profetas menores. Então, os profetas representavam a voz de Deus na terra. Esses homens eram pregadores da justiça e profetizaram a respeito dos seguintes temas: da justiça social, o verdadeiro culto ao Senhor, a retribuição divina, a importância da família e muitos outros temas. Temas esses que são atuais e fundamentais para a nossa edificação. Temas que são extremamente relevantes para os nossos dias. Todos esses temas aqui: justiça social, um culto verdadeiro, retribuição divina, importância da família, são temas que precisamos falar deles hoje. E esse é o motivo da gente estar estudando essa lição. E eu tenho certeza que no decorrer das lições que estão apresentadas nessa revista, eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração, assim como Ele já tem falado ao meu coração. No primeiro tópico, nós temos o ministério profético no Antigo Testamento. O ofício profético, quando a gente olha o termo empregado para profeta, é Nabi, em hebraico é Nabi, que significa proferir, anunciar uma mensagem. O profeta era alguém que trazia uma mensagem, era um tipo de porta-voz, um embaixador de Deus entre os homens. Essa era a missão do profeta. Ele recebia a mensagem de Deus e transmitia ao povo a mensagem vinda direto de Deus. O profeta
recebia a mensagem de diversas formas. Tem casos do profeta que viu um cesto de figos e a partir desse olhar para algo natural, ele receber algo de Deus. O profeta Jeremias que desce à casa do oleiro e lá na casa do oleiro ele recebe uma visão. Nós temos o caso de profetas que são transportados em espírito a outros locais, como é o caso do profeta Ezequiel. Então, a mensagem ela vinha de diversas formas, mas vinha direto de Deus, com o intuito de exortar o povo. O profeta recebia essa mensagem e repassava ao povo. Quando surgia um profeta, o cenário de apostasia era um terreno fértil para o surgimento ministerial de um profeta. Em tempos de injustiça social, corrupção sacerdotal, impiedade da realeza e paganismo religioso, quando a decadência moral e espiritual prevalecia. Toda vez que o povo se desviava, toda vez que os juízes julgavam de forma corrupta, que o povo esquecia o culto verdadeiro, o culto a Deus, quando a injustiça prevalecia, Deus levantava profetas. A missão do profeta era exortar o povo, era fazer com que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. Quando estava agindo de forma injusta, quando não estava prestando um culto de forma correta a Deus, quando o culto era apenas algo cerimonial e sem verdade, o profeta se levantava com autoridade para exortar o povo e fazer com que eles retornassem ao propósito de Deus. O subtópico 3 aqui fala da difícil missão do profeta. Como um homem entre outros homens poderia carregar para si responsabilidade de ser porta-voz de Deus? É por isso que os profetas relutavam diante desse chamado. Foram perseguidos e sofreram retaliações, mas continuaram defendendo a verdade de Deus. Moisés, quando foi chamado por Deus para ir até o Egito ser porta-voz de Deus, ele temeu. O profeta Isaías também, quando recebe seu chamado, temeu. Jeremias é outro que também relutou. Nós temos o caso de Jonas. Jonas chegou a comprar uma passagem para ir a outro destino, porque sabia da dificuldade que era. Normalmente, quem está errado não gosta de ouvir verdades. Isso é natural, qualquer pessoa. Se eu falo para o meu filho algo que não está correto, não está certo, ele não gosta de ouvir no primeiro momento. A minha filha não gosta de ouvir no primeiro momento. E olha que eles têm, o meu menino tem 7, minha menina tem 9 anos. Ninguém gosta de ouvir verdades quando está errado. Quando a gente está agindo corretamente, é até bom ouvir alguma coisa sobre ou a respeito disso. Mas quando nós estamos errados, ninguém gosta de ouvir. E esses homens eram levantados para confrontar líderes religiosos, líderes de nação, soberanos de nação, reis. Eles estavam colocando a sua vida em risco. Quantos deles foram presos? Quantos deles foram mortos por causa da mensagem? O profeta Isaías mesmo foi cerrado ao meio por anunciar a mensagem recebida de Deus. Então esses homens relutavam para não exercer essa missão por causa da dureza, por ser difícil essa missão. E ela continua sendo difícil. Toda vez que Deus levanta alguém para confrontar o que está havendo de errado no meio da igreja, essa pessoa sofre. Ela já começa a sofrer por ter que falar, porque às vezes você tem que falar para pessoas que você gosta, para pessoas que você quer bem, e não é algo pessoal. A mensagem profética ela não é pessoal. Quando você fala porque você não gosta do irmão, não é profecia, porque a profecia ela vem de Deus. E ela vem muitas vezes para você confrontar pessoas que você gosta. E esses homens relutavam por se tratar de uma difícil missão. No nosso segundo tópico, nós vamos ver aqui quem eram os profetas. Eram pessoas chamadas por Deus. Para ser profeta, não havia distinção de sexo, classe social ou idade. Nós temos Miriam profetizando, nós temos Débora profetizando. Apesar de não estar entre os profetas menores, não temos livros dessas mulheres, mas nós temos relato de mulheres profetizando na Bíblia.
Nós temos profetas que vinham de linhagem real, como é o caso de Isaías, que era primo do rei Uzias. Nós temos Jeremias, que era de família sacerdotal. Nós temos também profetas que vinham de origem simples. O próprio Oséias. Nós temos Elias, que nós nem sabemos exatamente qual a família dele. Provavelmente de uma família sem importância. Nós temos Samuel, que começa a exercer o ministério profético ainda criança. Então, diferente de sacerdote, que você precisava nascer em uma tribo específica, ser descendente de Arão, diferente também de um rei que para você chegar ao trono você precisava nascer em uma família específica, o profeta, ele só precisava ser escolhido por Deus. Eram pessoas piedosas, eram pessoas que tinham uma vida de intimidade com Deus. Esse, basicamente, era o requisito para que a pessoa se tornasse um profeta. Tinha que ter intimidade com Deus, para que dessa forma fosse escolhido por Deus. Então, para ser profeta, precisava ser chamado por Deus. Eles eram intérpretes da religião judaica. Os profetas não falavam mensagem de si mesmos. Os profetas atuavam para resgatar os princípios da aliança de Deus com seu povo. Mandamentos que estavam sendo esquecidos, negligenciados no decurso da história. Eles conseguiam enxergar a essência da revelação divina. Quando a gente fala aqui de um desvio moral, de um desvio na forma de culto, ou o culto era deixado de lado, ou falamos de injustiça, todos esses temas haviam um parâmetro. O parâmetro era da aliança feita de Deus com o seu povo, através da lei entregue a Moisés ali no Sinai. Então esses profetas, eles tinham como base, como fundamento, a palavra de Deus, a lei de Deus. Quando Deus levanta um profeta, tanto no Antigo Testamento como agora, nos dias atuais, o profeta precisa trazer a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Deve estar alinhada com a palavra de Deus. Dentro de quem eram os profetas, vamos ver os profetas menores. Profetizaram do 8º ao 5º século a.C. Possuíam uma posição independente, sem qualquer relação com poderes políticos e religiosos vigentes. E justamente por possuírem essa relação de independência, eles tinham liberdade e autoridade para falar. Muitas vezes o profeta, entre aspas, ele não confronta o que há de errado, o que precisa ser confrontado, justamente por causa de alianças feitas com os poderes políticos e religiosos. Mas esses profetas aqui, os profetas menores, eles, por agirem de forma independente, eles tinham autoridade para falar. Estavam em rota de colisão com poderes instituídos, denunciando a corrupção, a hipocrisia, a injustiça e o descaso para com a lei por parte dos reis, sacerdotes, bem como de toda a nação, o descaso da nação como um todo. Esses profetas, que nós vamos estudar no decorrer dessa lição, eles assumiam essa postura de bater de frente, de trazer uma mensagem confrontadora direto de Deus, direto do próprio Deus. Uma mensagem que confrontava a corrupção, a hipocrisia, a injustiça e o descaso com a lei. A mensagem dos profetas, eles suplementavam o ensino. O dever de ensinar era do sacerdote, do levita. Só que muitas vezes esses sacerdotes e levitas estavam tão envolvidos na liturgia, em fazer sacrifícios, aquela rotina cerimonial, muitas vezes ocupava tanto os responsáveis oficialmente pelo ensino, e isso fazia com que o povo fosse esquecendo as leis de Deus. As novas gerações não aprendessem de forma correta a lei de Deus. E nesse momento se levantava o profeta para que a lei de Deus fosse ensinada, para que a lei de Deus fosse lembrada pelo povo. Enquanto o sacerdote era um professor habitual, por direito e por dever, o profeta agia como um pregador avivalista.
O profeta denunciava as injustiças e anunciava o juízo. Ele denunciava os abusos, as irregularidades no culto e dos tribunais de justiça. Todas as grandes sanções disciplinares de Deus para o seu povo foram anunciadas previamente pelos profetas, e Deus concedia a oportunidade de arrependimento para a remoção do juízo. Todo juízo que veio para o povo de Deus, que culminou no exílio, todo esse juízo foi anunciado pelos profetas. Foi dado oportunidade para que o povo se arrependesse. Quando a gente fala em irregularidade no culto, nós temos, por exemplo, o caso das tribos do norte. O culto a Baal chegou a ser instituído no período do rei Acabe. E os profetas de Deus serem perseguidos a ponto de Elias achar que só ele havia sobrevivido. Então nós temos casos extremamente delicados e que Deus falou, deu oportunidade a esse povo. Vale lembrar que quando houve a separação das 12 tribos e ficou 2 tribos no sul sendo governada pelos descendentes de Davi e as outras 10 tribos do norte, o povo do reino do norte, eles precisariam ir até Jerusalém adorar. E Jeroboão, que ficou governando as tribos do norte, ele instituiu lugares nos montes e postes ídolos para que o povo começasse a adorar sem ir a Jerusalém. Toda vez que nós temos, por exemplo, no livro dos reis, apresentando um bom rei, um rei exemplar, nós vamos ver o escritor dos livros dos reis dizendo que aquele bom rei andou nos caminhos de Davi. Davi é um exemplo de bom rei. Quando a gente vê reis andando fora dos caminhos que o Senhor havia estabelecido, o escritor do livro dos reis diz que aquele rei andou nos caminhos de Jeroboão. Jeroboão começou a perverter o povo para que eles não fossem até Jerusalém, porque ele acreditava que esse povo indo até Jerusalém iria enfraquecer o seu governo. E aqui há um caso gravíssimo de perversão do culto. Essas pessoas passaram a adorar a outros deuses e chegamos ao ponto do culto a Baal ser estabelecido. Como consequência, o reino do norte foi extinto. O reino do sul, essas tribos se arrependeram, essas 2 tribos se arrependeram, e Deus, na sua infinita misericórdia, fez com que eles retornassem e reconstruísse a cidade de Jerusalém e retomasse as suas vidas depois de 70 anos. A mensagem dos profetas também era uma mensagem que consolava. Embora a mensagem dos profetas menores fosse repleta de juízo, elas também possuíam o consolo divino. Na verdade, a gente sabe que Deus corrige a quem Ele ama. A correção só veio por causa do amor de Deus para com o seu povo. A mensagem dos profetas ecoavam além da severidade, pois falava também do amor de Deus para com o seu povo. Então, para fechar a nossa lição, nós precisamos entender que devemos sempre estar ouvindo a voz de Deus. Não só quando as coisas vão mal, mas antes das coisas irem de mal a pior, nós precisamos parar e ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ter essa sensibilidade de ouvir o que Deus está dizendo. Nós precisamos ter a vida guiada e direcionada por Deus. E enquanto participantes do corpo de Cristo, devemos estar atentos e sensíveis à voz de Deus, para que quando a igreja começar a escolher caminhos que desagradam a Deus, caminhos de injustiça, caminhos de perversão na forma de cultuar a Deus, quando o culto começar a deixar de ser um culto sincero e se tornar algo mecânico, quando Deus não fizer mais parte do centro das nossas vidas, do centro da igreja, que Deus possa levantar profetas, que Deus te levante como uma voz profética para esse tempo e para essa geração. Um abraço e fique na paz.